Oi gente, tudo bem? Hoje eu resolvi fazer um vídeo que foi ideia da Jaqueline. Ela comentou ontem num vídeo meu pedindo para eu explicar mais ou menos como eu entendo e como eu estudo conforto ambiental. E aí eu tive uma ideia mais ou menos de mostrar para vocês como eu estudo e como eu entendo algumas matérias do curso de arquitetura. Para quem não sabe, eu faço arquitetura, eu estou no segundo semestre e nesse semestre eu pego o conforto ambiental. Esse vídeo vai ser sobre essa matéria e como eu estudo ela. Eu não vou fazer um study vlog porque a prova dessa matéria já passou e agora só vai ter trabalho dessa matéria, então eu não tenho como mostrar mais como eu estudo certinho, como eu estudaria. Mas eu vou mostrar mais ou menos pra vocês como eu estudei e falar como eu estudei e modos como você pode se dar melhor nessa matéria e também se aplica a outras. É só porque, como a Jaqueline pediu sobre conforto ambiental, eu vou focar mais nisso, mas enfim, vamos lá. A primeira coisa que eu faço é usar o OneNote, que eu já mostrei pra vocês em outro vídeo, como eu uso o OneNote pra fazer minhas anotações na sala. E eu uso o OneNote porque dá pra eu colocar imagens e tal, então como o conforto é muito... dá pra você representar muito por meio de imagem, eu coloco a explicação da professora, e primeiro que eu anoto tudo da aula, tudo mesmo que ela fala eu anoto, e pego coisas dos slides. Então, além disso, eu coloco as imagens. Então, eu explico uma coisa, coloco uma imagem daquilo, porque fica bem mais fácil da gente assimilar uma coisa com a outra. Tipo, por exemplo, falar que o sol de verão é o que fica mais alto, o sol de inverno fica mais baixo, e aí, como ele chega na casa, né? Então, você coloca duas imagens, uma imagem mostrando o sol no alto, mostrando a setinha para onde esse sol vai parar, e o sol baixo no inverno, aonde esse sol vai parar. Assim vai ser bem mais fácil de você assimilar e pensar na hora da prova, numa outra hora, como que aquele sol vai chegar naquela edificação. Além disso, o PowerPoint da professora também tem muita imagem, então eu pego bastante imagem de lá, mas se no da sua professora não é tão recheado assim de imagem, é só você procurar no Google assuntos sobre aquilo, coisas sobre aquele assunto, na verdade, e aí você vai achar bastante imagem, bastante coisa que dá pra você colocar nas suas anotações. Tem também, eu estava estudando para a prova, eu procurei bastante exercícios sobre conforto ambiental. Como é uma matéria que cai até nos concursos de arquitetura, tem bastante exercício na internet, então se você precisar de exercícios de conforto ambiental, tem vários sites que te dão, tem aquele Passeio Direto, tem um que... eu vou deixar aqui na descrição, que eu achei um bem legal, que se você se inscreve nesse site, aí você escolhe o seu curso, o semestre que você tá e o assunto que você quer exercícios. Aí ele vai te dar várias coisas daquele assunto, ele vai filtrando. E eu achei muito legal, porque vai dar pra estudar outras matérias além de conforto, tem até desenho, técnico, tudo isso tem lá. Então eu vou deixar aqui embaixo que site é esse, é que eu não lembro o nome agora. A outra coisa é você pensar no cotidiano, no seu dia a dia, com a matéria. Como a matéria é só se você tiver, tipo, em carta solar. Se for em carta solar, nem dá tanto pra ver isso. Só se você ficar procurando a posição do sol pra ver onde é que ele tá nascendo ou se pondo em tal dia, em tal estação do ano. Mas se for bioclimática, também é muito bom, porque se você percebe, se você tá em casa e aí você vê que, por exemplo, aqui em Brasília o vento vai de leste a oeste. Não, vem de leste. Aí você abre a porta para poder esse vento ventilar. Então você vai fazer ventilação cruzada no seu dia a dia. Você vai estar aplicando a matéria que você aprendeu na sala no seu dia a dia. É muito bom fazer isso, porque aí você vai estar sempre relembrando uma coisa que você aprendeu, colocando em prática no seu dia a dia. Aumentar a umidade do quarto. Você coloca uma bacia d'água dentro do quarto, a umidade do quarto já aumenta, já melhora. Já é melhor para você se você mora num lugar seco, como aqui em Brasília é. Então você ir aplicando e pensando nas estratégias que o conforto oferece, para você chegar no conforto, utilizar no seu dia a dia, você vai conseguir associar bem mais do que se você só aprender aquilo em sala e deixar para lá. Outra coisa é você aprender aquele assunto, aquele dia,
E aí você chegar em casa e você estudar aquele assunto. Se você tem dificuldade em uma coisa e você coloca que você precisa estudar mais daquilo, então tenha aula de manhã, estuda aquilo mais tarde, porque aí você vai poder associar bem mais. Não é só tive a aula, estudei e pronto. Antes da prova também, separa alguns dias antes dessa prova, você vai estudando aos poucos cada assunto por dia. E aí, cada dúvida que vai surgindo, você ainda vai ter tempo de perguntar para o professor, para os seus amigos, colegas, e você não vai se enrolar. Se você deixar para a última hora, você vai estudar e vai ficar com muita dúvida, você não vai ter como tirar essa dúvida e você vai para a prova com dúvida. Então, é melhor você separar um grande tempo antes para estudar aos poucos, e aí você à medida que você tem dúvida, você leva para o seu professor, ele te responde, aí você vai cessando suas dúvidas para você chegar na prova preparada. Outra coisa muito legal é você procurar saber como é a prova daquele professor sobre aquele assunto. Se for conforto ambiental também é muito legal. Esse semestre a gente conseguiu a prova do semestre passado e a prova era idêntica à do semestre passado. Então foi muito bom, tipo, a gente estudou, todo mundo estudou, ninguém esperava que a prova fosse idêntica, mas foi. A gente leu a prova, sabia o que tinha na prova e tal. Então estudar, saber como o professor cobra o assunto também é muito bom para você sair na prova. Mas não basta se confiar na prova antiga, você precisa estudar, saber o conteúdo, porque se chegar na prova e não tiver nada a ver, se for completamente diferente, se a do semestre passado for objetiva e a dessa for subjetiva, aí ferrou, porque você se preparou para uma objetiva, então se prepara para um campo bem amplo da prova. Também perguntar pro professor como vai ser a prova não é mal nenhum, você pode perguntar, às vezes ele vai te responder, tipo, sendo grosso e tal, mas você também não pode fazer nada, você quer saber como vai ser a prova, é melhor pra você, melhor pra ele não quer ficar reprovando gente pra ficar dando aula de novo sobre aquele mesmo assunto pra aquela pessoa. Outra coisa também muito importante, eu gravo a aula que eu tenho aquele dia. Se eu tenho alguma dificuldade depois, eu volto e escuto aquela aula. Sabe aquela hora que eu tô falando pra você pra estudar depois da aula? Não é pra você estudar todas as matérias. Se você tem dificuldade em conforto ambiental, você precisa todo depois da aula de conforto você estudar. Mas se você não tem dificuldade, sei lá, numa matéria prática, desenho, se você não tem dificuldade em desenho, você vai aplicar aquilo na sala e vai, se você quiser treinar depois, você treina, mas não é uma coisa que necessite tanto da sua atenção, entendeu? Então, gravar a aula e você poder escutar depois, e quando você estiver estudando para a prova, é muito bom você reservar um tempo para se dedicar nas matérias que você não é tão boa, é bem melhor do que você só ver a aula e falar, não entendi, que pena. Não, não é assim. Você tem que falar, não entendi, para ser uma boa profissional preciso entender. Então eu vou atrás de entender como é que eu consigo entender aquele assunto. Como eu estudo para a prova? Eu separo alguns dias, eu vejo quantos assuntos tiveram. Tipo, nesse teve 6 assuntos. Eu separei 8 dias, porque eu precisava de 6 dias para estudar cada assunto e 2 dias para revisão. Então eu estudei esses 6 dias, eu estudei cada assunto, eu lia cada parágrafo, grifava, colocava, explicava aquele parágrafo do lado, fiz isso em todos os assuntos. Se eu tinha alguma dúvida, eu anotava no post-it, perguntava para a professora, perguntava para as meninas, para elas me ajudarem. Aí passou os 6 dias, nos últimos 2 dias eu fiz uma revisão. Eu peguei todas essas aulas que eu estudei, li esses parágrafos pequenos que eu escrevo do lado de cada parágrafo e fiz um resumo menor com coisas mais objetivas que eu podia falar, isso eu sei, aí eu explico pra mim mesmo, não precisa estar escrito lá pra eu estar sabendo aquele assunto, entendeu? Você precisa estar sabendo explicar aquilo pra você mesmo, pra na hora da prova você conseguir, mesmo que não seja uma questão óbvia, não seja tipo quais são as estratégias, é uma coisa que você precisa pensar, você vai conseguir pensar naquilo e responder aquilo na hora da prova. Então você precisa conseguir explicar para você mesmo. Então eu separei esses 2 dias e se teve uma aula que eu tive dificuldade, eu escutei o áudio daquela aula. Não necessariamente eu vou ouvir o áudio de todas as aulas. É uma aula que eu tive mais dificuldade, uma aula que eu não peguei direito.
faz um resumo daquela aula, você escreve também, você associa bem mais do que você só tentar. Não tente, você tem que conseguir, entendeu? Vai que você consegue. Não é a matéria que é muito difícil. A gente tem que... Vai ter matéria que é difícil pra gente, então a gente tem que se esforçar pra poder entender. Mas é mais ou menos assim que eu estudo o conforto e que eu estudo a maioria das matérias, na verdade, que são teóricas. Mas eu decidi fazer esse vídeo porque você, Jaqueline, que tá vendo agora, você pediu. E eu vou soltar ele agora, daqui a um dia, eu acho. Só dá tempo de eu editar pra poder ajudar, porque eu sei que você tá precisando, você tá tendo também conforto. E, enfim, espero que você tenha te ajudado, que você tenha gostado do vídeo. Eu fiz ele pensando em você e em todas as pessoas que também fazem conforto e outras matérias de arquitetura. E eu espero que você tenha gostado, que vocês tenham gostado. E muito obrigada a todo mundo que assistiu. Tchau!